E aí, pessoal, tudo tranquilo? Mais um vídeo então. O tema hoje é relevo terrestre. Então, vou trabalhar com vocês os agentes formadores e os agentes modeladores do relevo, certo? Começo com os agentes endógenos, aqueles que vêm de dentro, ou seja, são os agentes que formam o relevo. Tenho três grandes agentes formadores do relevo, que são tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Vou explicar cada um deles, mas antes de chegar neles, vamos dar uma passada geral também na ideia do que o relevo ele é formado e ele também é modelado. Como assim? Sim, ele vai ser esculpido. Esculpido por quem? Por quem? Pelos agentes exógenos, os que estão por fora ali, retrabalhando aquele relevo que foi construído. E quem são eles? Quem são eles aqui, ó? Os agentes exógenos, o intemperismo e a erosão. Mas vamos de dentro para fora, então, né? Vamos começar com o processo de formação do relevo. Então, lembra que eu falei das placas tectônicas? Crosta terrestre, várias placas tectônicas em constante movimentação e em função das correntes de convecção. Né? O que acontece? O magma próximo ao núcleo da Terra ele se aquece, no que ele se aquece, ele sobe, né, para mais próximo da superfície terrestre, ele esfria, desce e forma as células de convecção. E essas células de convecção vão movimentar as placas tectônicas. Tranquilo até aí? Continuando. Vou aqui falar do tectonismo. Então, o que acontece? As placas tectônicas estão se movimentando. Em função disso, eu posso ter os movimentos epirogenéticos. O que é isso? Serão movimentos verticais. Eu posso ter a subida e a descida de blocos, grandes blocos rochosos. E isso vai construir esse relevo. Lembrando que o tectonismo ele está construindo e ele pode ao mesmo tempo estar transformando, certo? Por quê? Porque a Terra, gente, é um grande organismo vivo que está em constante evolução, certo? Então, é um organismo pulsante. Tanto é que temos aí o magma sempre fazendo esse belíssimo movimento. Lembrando que o magma é formado por quê? Por quê? Pelo quê? Pelo quê? Um monte de rocha fundida. É como se fosse um grande sopão de vários minerais diferentes que dão origem a novas rochas belíssimas. Falamos sobre rocha já na semana passada. Aí eu tenho os movimentos orogenéticos. O que é isso? São movimentos horizontais. Aqui no caso eu tenho um bloco rochoso que sofre pressão e aí vão se formar os dobramentos. Eu vou ter o relevo sendo dobrado. E aí, em função de movimentos orogenéticos, eu posso ter a formação de cadeias de montanhas. Muito bem, posso, pela pressão que ocorre, né, nesses blocos rochosos. São movimentos horizontais. Lembrando, movimentos epirogenéticos são movimentos verticais, orogenéticos horizontais. E aí muitas vezes o que acontece? Nessa função do movimento orogenético, né, vai que a rocha não resiste e ela fratura. E aí eu vou ter falhas nessas rochas e eu vou ter blocos falhados. E aí eu tenho então a questão do falhamento também construindo novas formas de relevo. Então o falhamento ele vai ocorrer devido a essa pressão e a rocha não vai resistir, ela tem até uma certa plasticidade e isso também vai depender de cada tipo de rocha, vai ter mais ou menos resistência a esses movimentos orogenéticos e vamos ter então falhas sendo geradas e fazendo novas formas de relevo. Foi até aí? E aí, pessoal, nós temos o vulcanismo.
vulcanismo, então, vulcões. Opa, olha que belíssimo vulcão que eu desenhei. Tô ótima de desenho hoje, né, galera? Que delícia. Então, o vulcão, eu vou ter algumas partes, que é básico de todo vulcão. Posso ter algumas características diferentes, posso ter este cone vulcânico bem anguloso, né? Ou posso ter ele mais desgastado também, pela própria erosão, que vamos ver mais adiante. E posso ter um cone que está em constante construção, se esse vulcão está ativo. Então eu tenho a câmara magmática e aqui fica reservado esse magma que está sofrendo pressão, em que alguns momentos, em função dessa pressão, que pode ocorrer em função do quê? Esses vulcões eles vão se concentrar em áreas de limite de placa tectônica. Então são áreas que vão ter uma maior pressão e uma movimentação, são áreas mais instáveis. E o que acontece? Nessa câmara magmática, esse magma vai estar mais fluido, digamos assim, mais propício a ser expulso do interior da Terra. Então, o que acontece aqui? Opa, deixa eu ajeitar o casaquinho, me empolguei no expulso do interior da Terra. E aí, o que acontece? Esse magma mais fluido, então, ele vai ser expulso, né, devido à movimentação, à pressão. Aí, o que acontece? Eu posso ter aqui dutos nesse cone vulcânico, né? Esses dutos podem acabar também levando a pressões muito grandes e esse cone pode se quebrar, se romper, e tranquilo, porque é uma dinâmica natural. Tranquilo não, né? O importante é que tu não esteja perto nesses momentos. Pelos gases, a fumaça tóxica que é liberada pelo vulcão. 2, porque tem as bombas e os piroclastos que podem voar e matar o ser humano. E a própria lava, né, gente? A própria lava também é um material incandescente. Então, quando o magma sai do interior do vulcão, ele recebe o nome de lava. Lava vulcânica, tá certo? Larva é a do bichinho, certo? Tranquilo? Continuando, então eu tenho aqui, ó, a lava sendo expelida. Ficou bem? Pirotécnica, né? Eu tenho os piroclastos, então, fragmentos de rocha, que podem ter vários tamanhos. Tenho as bombas também, que são fragmentos de rocha maiores, né, incandescente. Podem chegar ao tamanho de um fusca. Opa, já imaginou? Deus, Olivia, achar pela frente. Tem a cratera do vulcão, né, que é a saída principal da lava. Tenho esses dutos, né, por onde sai a lava. Tenho o duto principal, eu posso ter ou não dutos secundários. O cone vulcânico, então, que é essa estrutura maior, certo? Então, os vulcões. É mais comum acontecer vulcões em áreas de choque de placas tectônicas, né? Mas a gente também tem, por exemplo, a dorsal mesoatlântica, que ela se localiza no limite divergente de duas placas, né? Que estão se separando, formando a cordilheira mesoatlântica. Então, o que acontece? As duas placas estão se separando e nisso rola um alívio de pressão e essa lava consegue fugir. Ela entra em contato com a água e vai solidificando. Então, ali a gente tem a formação de uma cadeia de montanha. Sim, temos vulcões dentro da água, expelindo lava. Sim, e vamos pensar que a água ferve a 100 graus Celsius. E essa lava sai a uma temperatura muito superior a 100 graus Celsius, né? Então já ferve ali a água, demora um pouquinho para solidificar, né? Vai rolando ali uma lava, vai tudo bem bonito, bem... um processo bem natural. Não sei para vocês, mas para minha pessoa, que sou dessa área, para mim é fascinante, né? Obviamente, eu tô falando aqui no fenômeno natural, no vulcão. Eu não tô falando aqui da sociedade que pode estar ou não envolvida, certo? Entendido? Não tô falando de perdas financeiras, perdas de vida, enfim. Até mesmo porque hoje o ser humano tem uma condição melhor de compreender esses fenômenos e decidir se vai ou não ocupar determinada área.
tem como tentar se fazer uma estimativa de quanto em quanto tempo um vulcão pode entrar em erupção, né, alguns fenômenos que podem acontecer. Claro, tem como prever assim exatamente dia tal? Não. Tu tem como, por exemplo, conseguir evacuar uma população em função de uma instabilidade que tu observa ali no terreno, né? Através de sismógrafos, tu pode perceber leves ou abalos sísmicos maiores. Por falar em abalos sísmicos, eles vão ocorrer em função o quê? Dessa movimentação das placas tectônicas, né? Elas estão sempre em movimento. E muitas vezes não é o choque de uma placa contra a outra nos limites divergente, quando as placas se afastam, convergente, quando elas estão em choque uma contra a outra, e transformantes, quando elas passam uma pela outra. Tu pode ter um pequeno falhamento no interior de uma placa tectônica. E por algum alívio de pressão ou um aumento de pressão, tem um pequeno abalo sísmico. Então, por exemplo, aquela coisa, no Brasil não tem terremoto. O Brasil está no centro de uma placa tectônica, ok, mas nós temos sim pequenos abalos sísmicos que estão relacionados à reacomodação das camadas ali, né, das camadas rochosas. Se a gente for pensar em crosta, gente, a crosta terrestre ela não é um bloco único, da superfície até o contato com o magma mais fluido, ela é o mesmo tipo de rocha? Não, a gente tem várias intrusões de rochas diferentes, a gente tem movimentos acontecendo o tempo todo, entende? Então a gente não tem essa homogeneidade. É tudo basalto, é tudo granito. Não, a gente tem diferentes composições químicas das rochas e isso vai dar características diferentes. Lembra quando eu mostrei as rochas para vocês? Vocês ficaram bem curiosos com a mica, por exemplo, né? É um tipo de composição diferente da composição do basalto, enfim. Mas tudo originado um dia foi do magma. Continuando então, falei para vocês então do que vem de dentro para fora formando relevo. Então, dos agentes endógenos, também chamados de agentes internos, que são os formadores do relevo. Aí eu vou para os exógenos, que são os modeladores do relevo, que vão esculpir esse relevo ao longo do tempo. Aí eu tenho os agentes exógenos, agentes externos, dois grandes tipos, intemperismo e erosão. O que é o intemperismo? É a decomposição ou a desintegração dos minerais que compõem a rocha. Então, eu tenho alguns minerais que são mais frágeis e vão se decompor de uma forma mais rápida. E aí eu tenho o intemperismo físico, né, que ele vai se dar, de repente, pelo atrito de uma rocha contra outra. Eu vou ter, por exemplo, uma rocha ali que tem uma pequena fissura, a água penetra, a temperatura muda, posso ter ali a temperatura mudando, e diminuindo bruscamente, esta água congela. Vocês sabem que a água congelada se expande, né? Quem nunca botou um líquido no congelador numa garrafa e a garrafa se explodiu-se? Por causa de vidro era mais comum ver isso, mas a própria lata também faz isso, né? Tu põe uma latinha dentro do congelador e esquece dela, ela também vai, o líquido que tá ali dentro vai congelar, vai se expandir e a lata vai sofrer algum tipo de avaria, né? Então, o que acontece? Então, os líquidos, quando congelados, aumentam seu volume e isso vai auxiliar no fraturamento dessa rocha, né? Decomposição dela. Aí eu tenho os elementos químicos também, né? A água, ela faz essa decomposição pela questão física e também pela questão química, né? A água é o solvente universal, então ela também vai dissolver alguns minerais que estão ali presentes naquela determinada rocha. E essa água pode se juntar com outros elementos químicos que estão presentes na natureza
e se tornar mais ácida, né? E aumentar o seu poder intemperizador. E aqui eu coloquei o biológico, mas se tu vai pensar o biológico, ele é uma soma do químico com o físico. Como assim? Vamos pensar em organismos. Eu tenho organismos entrando ali. Bom, tem a questão, o organismo é vivo, ser biológico. Esse ser biológico, ele vai provocar reações químicas naquela rocha também, né? Vai interagir com aquela rocha, com a química da rocha, e muitas vezes vai interagir fisicamente também. Por exemplo, a raiz de uma árvore, né? Que consegue ali entrar numa fenda de uma rocha, ela vai buscando seu espaço ali e também vai auxiliar na decomposição daquela rocha, certo? Vai fazer uma quebra, digamos assim, da rocha, certo? Então eu tenho essas formas de intemperismo. E aí eu tenho erosão. A erosão, ela passa por 3 processos, tá? Que é o desgaste da rocha, tá? Então a erosão faz o desgaste da rocha, ela faz o transporte desses sedimentos e a deposição dos sedimentos, tá? Então sedimentos de vários tamanhos. Então o que acontece? A rocha, a partir do momento que ela começa a sofrer desgaste, ela vai liberando, digamos assim, sedimentos, né? Que eram pedaços daquela rocha original. Podem ser sedimentos maiores, sedimentos menores. Então, por exemplo, areia, argila, areia grossa, areia muito grossa, cascalho, até matacão, são tamanhos de sedimento, que eu posso ter esse tamanho de sedimento de várias rochas, entende? Então, por exemplo, na praia, areia da praia, sim, é um tamanho. Tamanho, areia fina, areia média, areia grossa, é tamanho. Aí eu posso ter areia, que é uma areia quartzosa, né? Que ela é originária de rochas que tinham quartzo. Ou eu posso ter uma areia que é originária de outro tipo de rocha, entende? Obviamente que as areias da praia, a maioria que a gente encontra são quartzosas. Mas o que eu quero que vocês entendam é que sedimentos nós temos de vários tamanhos, certo? E o que acontece? Esses sedimentos, eles vão ser transportados. E podem ser transportados pelo vento, podem ser transportados pela água, né? A água nos seus diferentes formatos, pode ser no formato do gelo também, né? E transportando os sedimentos, até que esses sedimentos se depositam, né? E nessa deposição de sedimentos nós vamos ter também a formação, por exemplo, de planícies, dependendo do curso d'água que levou esses sedimentos. Pode ser uma planície fluvial, pode ser uma planície lagunar, lacustre, pode ser uma planície marinha, certo? Então a gente vai trabalhar também de acordo com os agentes que causam diferentes tipos de erosão, tá? Então lembrando que erosão, eu tenho 3 fenômenos envolvidos. Eu tenho o desgaste da rocha, eu tenho o transporte dos sedimentos e eu tenho a deposição desses sedimentos. Feito? Então, a erosão pluvial. Pluvial é da chuva, diferente de fluvial. Fluvial é rio, tá? Então, a água da chuva vai auxiliar no desgaste da rocha, vai transportar sedimentos e esses sedimentos vão se depositar em algum lugar. E aí, com a função da erosão através das chuvas, eu posso ter desde a formação de pequenos sulcos no solo até chegar a ravinas e fosforocas, certo? A erosão fluvial, erosão provocada pelos rios, pela água dos rios. Eu vou ter a formação de relevos diferentes, eu vou ter de repente um vale de um rio mais encaixado, né? Ou eu vou ter um vale mais aberto.
Então, tudo depende do formato desse rio, do tipo de rocha que ele está esculpindo, que ele está escavando, da velocidade desse rio, do fluxo de água que ele recebe, tá? E aí eu vou ter diferentes formações de relevo a partir da água dos rios. Também a questão da erosão marinha. Então, o mar, em sua movimentação, também causa erosão. Por quê? Porque ele desgasta a rocha, ele transporta sedimentos e deposita, certo? Então, o mar também vai fazer esse retrabalhamento. Erosão glacial, em função das grandes geleiras, né? Então, muitas vezes tu tem uma pressão bastante grande da geleira, a área ali mais em contato com a rocha está um pouquinho mais aquecida, dá uma derretidinha naquele gelo e a geleira escorrega e vai levando com ela sedimentos. E nesses sedimentos que ela leva, também esses sedimentos muitas vezes acabam criando estrias na rocha, que ficou ali como base. Porque, imagina, vai arrastando metros e metros de gelo, quilômetros de gelo, vai arrastando, carregando uma série de fragmentos, né, uma série de sedimentos, de rocha de maior ou de menor porte, e vai criando estrias nessa rocha que serviu como base. Erosão eólica, né? Então, erosão causada pelo vento. Aí, muitas vezes, tu vai ter o que? O vento carregando pequenas partículas de sedimento que vão colidir com outras rochas e vão desgastar outras rochas. E esse vento também vai transportando e vai se depositar esse sedimento, formando, de repente, belíssimas dunas, né? E eu tenho a erosão, a chamada acelerada ou antrópica também, que é causada pelo ser humaninho, né? É causada também por a questão biológica também, né? Enfim, mas temos então esses tipos de erosão, certo? Então, retomando, agentes endógenos de dentro, né? São os agentes internos que formam o relevo. E os agentes exógenos são os que estão por fora ali, modelando o relevo. Certo? Então, pessoal, espero que tenham curtido. Vou dar licença para vocês tirarem o print. Organizem no caderno conteúdo. Bons estudos! Fez o print, ser humaninho? É isso, então. Beijo, tchau!